Pessoal, eu vou fazer agora uma gelatina colorida. Faz tempo que eu não como isso, eu gosto, eu acho tão lindo também. Enquanto isso eu vou conversando com vocês. Gostei tanto dessa ideia. Olha, eu vou falar pra vocês como que eu consegui trabalhar assim, sabe? De auxiliar pedagógico. Auxiliar, gente, mas eu tô tão feliz, sabe? Porque eu não trabalho de segunda a segunda. Sabe que nem antes era cansativo. A maioria da sociedade brasileira faz isso. Porque precisa, sabe? Eu trabalhava de segunda a sábado. E quando é empresa familiar, a gente... eu não era registrada, olha só, não era registrada. E ela tinha me falado, não tenho condições de registrar. Mas eu falei, tá bom, sabe? Eu gostei. Mas eu vou pagar, eu sabia já, eu vou pagar MEI. E assim eu fazia. Então eu recebia por hora. Era isso aí, sabe? E aí eu trabalhei lá, fiquei 2 anos. E dia de domingo, quando tinha feriado, tinha festa, porque era buffet. E ela precisava bastante. E eu gostava, porque eu precisava, né? Um dinheiro a mais. Quem que não quer, não precisa, né? Aí eu ia, nossa, não pense, nem pensava. Eu falava, pode me colocar que eu vou. Me ajudava bastante, me ajudava bastante. E aí eu sempre desse jeito. Quando foi, eu de repente assim, eu vi que tava tendo uns problemas lá que não tava sendo legal, sabe? Aí eu peguei e pedi as contas. Pedi as contas não, peguei e saí de lá. Comecei a arrumar outro serviço. Tinha uma moça também que não tava gostando de lá. Falou, ah não, pra mim, e já fazia 3 anos que ela tava lá, é isso mesmo. É o negócio, gente, o ambiente de trabalho, os relacionamentos, né, o que dá problema. Não é o trabalho em si. Pode ver. Todo mundo que reclama, né? Fala, se sente humilhado e tal. Não é o trabalho, o serviço. A gente faz o que precisar. Eu falando de mim, né? A gente aprende quando a gente quer. Mas o problema está nos relacionamentos. As pessoas não sabem se relacionar. Isso daí que vai cansando, que vai pesando. Aí ela falou, eu trabalhava em padaria, trabalhava até 3 horas. Aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu vou ver isso. Eu falei pra ela, ela falou, vai sim. Você consegue, né? Tem muita padaria aqui na cidade. E eu comecei a entregar currículo quietinha, sem falar nada. Aí uma padaria me chamou, o rapaz conversou comigo. Nesse horário aí, até das 6 às 3, eu acho que uma coisa assim da tarde. Ah, mas nem pensei 2 vezes. Aí peguei e fui, né? Em vez de ir pra trabalhar normal, fui lá pro outro novo serviço. Mas sabia que lá não ia voltar mais. Aí depois, no outro dia, a moça do meu antigo serviço me ligou. Adriana, você não veio ontem, o que aconteceu hoje? Aí eu falei assim, eu tenho que ligar pra você. Você me desculpa porque tem sido corrido, mas eu tô em outro lugar. É bom também, falei pra ela. E eu trabalho até as 3 horas, mas eu quero agradecer você. Sei que vocês aí não vai faltar oportunidade de encontrar, né? Não vai ser difícil de encontrar outra pessoa. Deus abençoe, obrigado por tudo. Mas o que aconteceu, sabe? Eu falei, não aconteceu nada não. Né, gente? Porque é só se retirar, né? Se retire e pronto. E não vou ficar levando problema, conversa não. Mas lá falaram que teve muita conversa. Porque não foi eu e nem a cozinheira. Eu falei pra ela, eu arrumei o serviço, enquanto a gente cozinhava lá, eu ajudava, né? Eu era auxiliar e ela era cozinheira. A gente ia conversando. Aí eu falei assim,
segunda-feira eu não vou mais, eu vou para outro serviço que eu arrumei. Ela falou, então eu vou aproveitar que você não vem mais, eu também não venho mais. E ela sabe fazer um monte de coisa, sua parada ela não fica. Mas é o problema, aquele negócio, né? Os relacionamentos. Todo lugar tem uma questão. É aquela coisa, serviço bom não tem serviço bom, mas tem uns piores que outros. Isso eu já ouvi, eu concordo. Tem serviços que são piores que outros. Você tem que fazer vista grossa, você fica quieta, né, pra não criar atrito, que você tem que conviver com a pessoa ali todo dia, porque tem carteira assinada. Você não é uma escolha, não, você tem que cumprir, porque senão você tem questões, né? Tem sua carteira lá que você vai. Aí você vai ficar entrando de serviço a serviço, você vai ver que é tudo parecido. Você vai ter que lidar e conviver com as coisas, entendeu? Que você gosta e que você também não gosta. A vida do adulto é essa. Então, fazer o quê? Aquela coisa, né? Tem que aturar, tem que aturar. Mas ali eu vi que já tinha dado já pra mim. E aí mas nesse outro serviço, gente, eu fiquei 4 dias. Gente, era humilhação. Um pessoal japonês, né? O menino, uma pegação no pé e me chamava toda hora. Falava pra mim, ó, você não pode conversar com ela, que eu conversava com a minha, eu tava começando, 4 dias, gente, que eu fui. No primeiro dia ele chamava esse tipo de atenção, ó, aqui você não pode conversar, tá? Ó, aqui não sei o que, ó, vem cá, aqui você não lavou direito. O que que eu não lavei direito? Aqui esse copo tá sujo. Eu falei, aonde que tá sujo? Me mostra. Ele falou assim, é que saiu. Aí eu vi, eu falei, não, esse daqui é tóxico, esse ambiente é tóxico. E eu vi uma moça lá sendo muito humilhada, sabe? A mulher do patrão lá. Nem me conhecia, gente. E começou a falar muito mal da moça. Eu vi que queria que a moça pedisse as contas. E não eles mandar embora, senão ia ter acerto, todas as coisas, né? Aí eu falei, não, eu não quero passar por isso. Tá fazendo com ela, vai fazer a mesma coisa com qualquer um outro. Aí eu arrumei um outro serviço. Gente, não fica parado. O problema é os horários, né? Você não pode escolher o horário. Aí eu falei, não, o horário que tiver eu vou. Fui pra uma outra padaria que me chamaram. Lá eu já fiquei quase um ano. Fiquei 8 meses, eu acho que ali, 8 meses. Ali, melhor, sabe, elas me ensinaram tudo ali, a mexer no maquinário, mas lá a gente fazia de tudo. Também não me registrou, e eu vi que ele também não ia falar em me registrar, porque eu deixava ele à vontade, sabe? Porque eu via que eles tinham luta para trabalhar, luta, né? Eles não viviam assim, as maravilha não. Eles, né? Eles mostravam uma coisa que não era. Mas eles forneciam assim, eu pagava eu por dia, né? R$ 80 por dia que eles pagavam. Também não era registrada. Mas assim, todo dia eles davam 5 pãozinhos pro funcionário. E quando sobrava muita coisa, sabe? De um dia pro outro, que não dava pra colocar pra vender. Só que não tava estragado nada. Em vez de jogar, eles davam pra gente. Aí eu levava, trazia bolo, sempre tinha bolo, pão de queijo, sabe, em casa. Essas coisas ajudavam muito. Eu lembro que eu nem fazia comida, porque eu trazia as coisas, sabe? Pedia, não quero comer não, comer pão de queijo, bolo, tal. Assim, sabe? Aí, então, isso daí tudo ajudava, assim, né? É só eu e o Daniel em casa, a gente não gasta muito, então. Então, mas só que teve uma coisa lá que aconteceu que eu falei, não, isso aí não. Teve um erro que nem foi meu. Eu tinha assado uma rosca. Eu lembro que eu tinha assado a rosca. E a sogra do dono, né, trabalhava junto comigo no meu horário. Eu nem tinha horário, tá? Era 4 pessoas, né? E eu mais 3. A gente, cada uma tinha o seu horário. Como eu era a última que tinha entrado, eu não tinha horário. Tinha dia que eu entrava 4 horas da manhã, tinha dia que eu entrava 3 horas, tinha dia que eu entrava 7 horas. E assim, ela me mudava do nada, de repente, Adriana, dá pra você vir amanhã, 4 horas? Dá pra você vir em tal dia? Dá. Então eu não podia ter uma coisa
não podia programar nada, entendeu? Eu vivia desse jeito. Eu falei, vai, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Né, vamos indo, aquela coisa, sabe? Eu tinha que falar não, né? Mas, bom, vamos ver se eles, né, vê isso. Mas o patrão não vê isso não, viu? Mas viu depois que eu saí. E ali não para, gente. Eu sei o porquê que não para. É por isso. Aí ele pegou, aí eu assei uma rosca, ela chegou e falou, não, assou do outro lado. Vou colocar do outro lado para assar nesses forno industrial. E, Adriana, daqui 3 minutinhos você desliga. Eu já tava lavando uma pia gigante de louça e ela atendendo sozinha lá. Eu falei assim, tá bom. Gente, eu acho que não deu nem 3 minutos. Eu fui lá e ela não colocou pra apitar, olha só. Mas eu fui lá, o negócio tava torrado, ficou preto. Mas porque já tava assado. Não precisava ter assado de novo. Parecia que ela queria pra me prejudicar, mas eu acho que não. Eu acho que não foi pra prejudicar, não. Eu sei que eu peguei, nem tive coragem de ir lá falar com ela, só peguei, tirei assim, fiquei olhando, meu Deus, coloquei assim na banca. Quando ela chegou, que tava perto da moça, ela falou, não acredito, o que aconteceu, Adriana? Eu falei, ó, torrou. Eu tirei, se passou foi pouca coisa, mas mesmo assim, olha só, o que a gente vai fazer agora? Fiquei do mesmo jeito dela, sabe? E ela ficou muito aborrecida e começava a reclamar e não sei o que, não sei o que. Eu comecei a ficar muito incomodada, sabe? Porque eu me cobro muito. Porque quando a gente erra com uma coisa da gente, mas quando do outro, caramba. Aí eu vi que ela tava muito incomodada. Não pode, isso não pode acontecer. Aí eu só ficava assim, quieta, sabe? Caramba, meu pai do céu. E agora? E duro que estão me alugando aqui, já tá me enchendo meu saco, sabe? Aí eu peguei e falei assim, então vamos fazer o seguinte. Então você cobra. Porque o Rogério ficou o dia inteiro, né? O patrão ficou o dia inteiro fazendo a coisa, chegou, deixou pra gente assar. Lá a gente limpava, atendia, produzia, ficava na produção. Ia também comprar as coisas, correr ali pra comprar, fazer de tudo. Aí ela pegou e falou assim, cuidava das filhas dele, as pequenininhas assim, ó. No dia que a gente atendendo e com as pequenininhas lá. E uma fila, gente, os clientes começaram a xingar, até falaram, que é isso? Pelo amor de Deus, o patrão tá dando ainda a menina pra vocês cuidar, gente, que é isso? Ou vocês atendem ou vocês cuidam. E a criança chorando, eu falei, meu pai do céu, eu fiquei assim, ó. Você vê, sabe? Então eu relevava, porque eu sei como que é, difícil, duro. Não é só pra eles não, pra gente também, caramba. Aí, então, por favor, vamos ter paciência um com o outro, porque senão, sabe, aí também não dá, tudo tem limite. E eu não tinha folga, o nosso estresse vai aumentando, né? Aí eu falei assim, então você cobra. Ela falou, não, Adriana, imagina. Eu falei, não, cobra, por favor, cobra, porque eu vi que ela tava me enchendo o saco demais, sabe? Querendo me colocar a culpa em mim. E entrou lá pra falar com ele, eu vi que ela tava, com certeza tava falando de mim. Olha só, a menina deixando não sei o que, sabe? Aí eu falei, não, então você, pra morrer isso, cobra de mim. Gente, eu trabalhei aquele dia sem, e o meu dinheiro ficou tudo lá. Eu trabalhei em troco das roscas queimadas. E era 2 roscas, ela me cobrou 3. Eu quietinha, tô. Aí ela falou o valor, cada semana eu te cobro uma. Eu falei, não, cobra tudo já. Não, imagina, que é isso? Eu falei, não, imagina não. Se é pra cobrar, já cobra tudo. Eu falei, porque eu tava irritada. Já cobra tudo já, porque eu sabia que eu já não ia mais voltar ali. Eu sabia que eu não ia voltar mais. Aí você faz tudo certo, tudo que eles pedem, até além do que você deve. E quando acontece uma coisa que nem culpa minha foi, a pessoa vem te azucrinar. Eu falei, não. Eu falei assim, não, aí ela pegou e cobrou as 3. Aí amanhã você vem, Adriana, 4 horas, não sei o que. Eu falei, tá bom, não sabia como falar, eu não venho. Eu sei que eu cheguei em casa, peguei o telefone, liguei pra cunhada dela, que era tudo parente. Eu falei, ó, eu não vou mais, tô falando pra você, porque amanhã eu tenho que entrar às 4, não vai ter quem entrar. Eu não vou acontecer. O que aconteceu? Isso. Ela falou, não acredito, ela fez isso. Eu vou. Amanhã você pode ter certeza que vai ser resolvido. Ela não pode fazer isso. Aquele forno, naquele lugar que ela colocou, ia queimar, porque ele não é para assar. Já estava assada. Por isso que torrou, ela falou.
Então você pode deixar, eu vou falar com ele e tal. Eu falei, não, mas pensa bem, eu vou te dar 40 minutos. Ela falou pra você me falar que você vai. Se você falar não, aí eu ligo pra ele pra avisar. Eu falei, não vou pensar porque eu já pensei. Eu não vou mais. Também nem quero dinheiro de volta. Porque eu trouxe as roscas queimadas, mas se eu paguei eu trouxe e outra deu pra comer. Só tava preta, mas por dentro tava normal, eu falei pra ela. Eu trabalhei em troco das três, de três. Trabalhei na troca das roscas queimadas. Aí eu sei que ela falou com ele, depois de uma semana ela falou, eu liguei lá. Eu liguei pra ela, falei, você falou com ele? Falei, ele chamou ela, carcou ela chorou. Falou, eu também sou humana. Mas eu falei pra ela, fazer o quê? Eu não sei o que eu faço, não tenho o que fazer. E outra, errar é humano. Ela falou, isso não pode acontecer, falou pra mim. Sabe? E agora? Aí eu vi, depois ela também ficou me ligando no WhatsApp, mas eu não atendi. Eu não atendi quando ela me ligou, porque eu não tinha o que conversar, mas eu mandei áudio pra ela. E depois ela me respondeu no áudio no WhatsApp, eu nem abri. Mas eu só agradeci ela, obrigada por tudo. Eu falei com a Vânia, porque na hora eu fiquei bem nervosa por dentro, só que eu não aparento. Eu falei pra ela, não aparento. Eu não deixo transparecer, mas eu tava bem nervosa na hora. Que nem você, talvez eu tava até mais, por causa do erro que aconteceu. Então eu escolhi não ir mais, mas tá bom. Tá tudo bem, eu falei pra ela, muito obrigado. Manda um beijo aí pra sua filha, pras crianças. Falei isso daí. E nunca mais apareceria mais nem na frente. Mas se eu me encontrar com eles, eu cumprimento, converso, sabe? Mas é isso daí. E aí esse daí foi o último serviço. E aí eu fui para um mercadinho de uma conhecida da época que eu tinha loja. A gente conversava muito, se dava muito bem. Mas aí eu fiquei lá 2 meses, gente, um inferno. Essa mulher me chamava só pra me humilhar, ficava me humilhando. De amiga, ela passou por um ser estranho. E aí eu falei, aqui eu não fico mais, aqui eu não fico, meu Deus. Mas eu quero ir pra um lugar que eu vou ficar, sabe? E eu não quero sair pra mim ir pra qualquer lugar. Pra mim sair de novo, ficar entre e sai, sabe? Porque serviço é tudo assim. Aí ela pegou e eu comecei a levar currículo. Levei num orfanato na época que eu fiz o estágio, onde tem criança, eu gosto de criança, sou formada na área do ensino, né? Mas o que precisasse eu ia trabalhar. Enquanto eu tava nesse mercadinho, levando currículo sem ninguém saber de nada. Aí esse lugar pegou e me chamou pra conversar. Nossa, eu fui correndo. Mas antes disso eu tinha ido na minha faculdade lá que eu tinha me formado. Falei pra ela, eu sou formada em teologia, pra que vai me servir? Aí ela falou assim, eu tô nesse dilema. Ela falou assim, Adriana, por que você não trabalha com pedagogia? Pra você que já fez a área do ensino, vai ser muito bom. Aí eu falei, então tá bom. Começa a pedagogia, você já pode trabalhar na área. Vou te indicar um lugar. E foi bem esse lugar aí, que eu já conhecia lá do estágio, que o pessoal falava. Aí eu fui lá levar o currículo. Levei também numa agência de trabalho, só que eles indicavam, o salário era metade do salário. Eu falei, imagina, não tem como. Aí, nesse lugar, a mulher conversou comigo, eu tô precisando de uma pessoa. Você já é formada, né, na área do ensino, mas eu queria saber se você pensa em fazer pedagogia. Eu falei, sim, eu penso. Aí ela falou assim, então vou te dar essa oportunidade. Nossa, eu fiquei muito feliz.
falou o salário. Falei, não, dá sim, aqui que você tem oportunidade de ser a professora titular da sala, porque aqui eu pego os auxiliares para ser professora. E aí eu tô lá, já fez um ano já. Tô feliz, sabe? É cansativo, sim, porque é 8 horas, né? São 26 crianças que a gente cuida. 26 crianças, mas eu gosto. Eu vejo que é mais valorizado. E eu tenho a oportunidade de crescer, me dar experiência, sabe? Mas eu tô fazendo a pedagogia para me prestar concurso. E com a teologia, eu tenho oportunidade para ensino médio, que o salário é maior, né? E também, aí eu comecei a fazer complementação, eu fiz artes visuais e fiz educação especial. Só que eu vou agora, final do ano, quando eu pegar o diploma, porque demora, né, o diploma a chegar, de ensino superior, pra ver em escola como contratada. Mas como contratada. Só que o negócio é de vamos ver, sabe? Porque contrato geralmente é de ano a ano, né? E se o outro ano não tiver, tem tudo isso, né? Mas eu não esperava, sabe? Que eu fosse me encontrar na área da educação. Porque eu fiz tantas outras coisas, gente. Eu já fui até policial militar, temporário. Aí quando eu fui pra me efetivar, eu já não quis. Eu falei, não, não vou. Passei na prova, quando foi pra fazer o teste físico, eu não fui. Porque eu já tinha passado como temporário. Eu trabalhei no Copom 2 anos. Quase 2 anos, porque eu pedi conta, sabe? Eu pedi baixa. Porque o ambiente era muito tóxico, muito hostil. Não tenho perfil para aquilo. E engraçado que a nossa essência, aquilo que a gente gosta, que vai ser bom pra gente, parece que eu fugia disso, sabe? Eu fiz teologia, mas com outra intenção. Eu não fazia pra ganhar dinheiro, porque eu mereço. Coisa estranha com a gente, né? Tudo que tinha dinheiro eu fugia. E ficava no cômodo, que é do marido, né? Ai, ai, ai. Mas aí a vida chegou junto, né? Falou, vamos resolver esse negócio aqui. Chega, acabou de adiar. Aí sim eu comecei no esperneio, comecei a me encontrar. E foi isso aí. Assim que gelar, gente, vou colocar para gelar agora, que endurecer, aí eu mostro para vocês o resultado. Tá bom? Um ótimo dia para vocês.